É uma fase difícil, arriscada, mas a dica é pensar como viver o presente, mas tentando se posicionar para o que vem na era que eu chamo DC, depois do corona. E aí? Tudo bem? Tudo bom, e você? Bom estar com você, Sandra, com todo o pessoal aqui que está compartilhando e partilhando essa live aqui. Ai, que bom, que bom. Na realidade, a live é para a gente fazer a nossa gravação do Papo com o Palestrante, porque não ia conseguir você vir de Nova York só para falar com o Papo com o Palestrante, né? Mas estou fazendo nossa connection aqui. Isso mesmo. Bom, deixa eu apresentar Caio Blinder, jornalista há quase 45 anos, faz o Manhattan quase há 45, faz o Manhattan há muitos anos e hoje o Manhattan Connection está na Globo News. Muito obrigada por estar aqui conosco, viu? Obrigado, o prazer é meu. A gente se ajusta às circunstâncias. Eu queria muito pegar um avião, eu espero em breve pegar um avião e ir para o Brasil, para São Paulo, minha terra natal. Mas por enquanto estamos aqui, de viva voz, ao menos. Eu tô querendo pegar qualquer coisa, uma caminhonetinha, qualquer coisa eu tô querendo pegar para sair de casa, viu? E eu prometo aparar a barba até lá, porque infelizmente nós estamos em regime de confinamento. Aqui eu moro na área metropolitana de Nova York e está um regime que não podemos ir ao barbeiro. Então a minha mulher está ensaiando uma nova profissão, então está um pouco umas barbeiragens na minha cara aqui. Tá certo. Ô Caio, você editou 2 livros, né? Um, Terras Prometidas, e Manhattan e Outras Conexões. Eu queria que você me falasse um pouquinho como foi essa sua experiência de escrever esses livros, por que você escreveu eles, e como que foi essa coisa de escritor? Me explica um pouquinho mais. É uma vida de jornalista. Toda a minha vida eu sonhei em ser jornalista, desde moleque. Eu sou da época de jornal impresso. Eu comecei trabalhando em televisão, na TV Bandeirantes, muitos anos, nos anos 70. E aí eu fui para a Folha de São Paulo. Eu tive uma carreira de muitos anos, de 12 a 15 anos, na Folha de São Paulo, como redator, editor e correspondente nos Estados Unidos. E quando eu estava aqui na terceira vez, já morando aqui, fazendo um doutorado que eu não terminei, eu comecei a fazer o Manhattan Connection em Nova York, com o Lucas Mendes, com o Paulo Francis, Nelson Mota. E eu passei a viver aqui, com o pé na cidade e outro fora, que eu moro em New Jersey, mas trabalho em Nova York. Então, o primeiro livro é um livro de conexões. Uma pessoa com o pé dentro e outro fora em Nova York, uma coletânea de colunas. Na época eu era colunista do jornal O Globo. Então, a história das minhas trajetórias, as minhas impressões, não de um turista, não do morador de Nova York, mas alguém que tinha uma dupla identidade. Eu pertenço e não pertenço à cidade. Então eu escrevia sobre o dia a dia de Nova York para o Globo e eu colecionei essas colunas e lancei esse livro. O meu segundo livro chama Terras Prometidas. São conexões mais amplas. Eu nasci em São Paulo, sou judeu do Bom Retiro e conto minha trajetória das Terras Prometidas do Bom Retiro a Manhattan. Ou seja, são livros sobre trajetórias e identidades. E, muito importante, minhas impressões como jornalista, como observo a realidade, os meus preconceitos, eu concordo, mas com muita curiosidade. Eu acho que isso é uma função essencial do trabalho do jornalista. A curiosidade, você se despojar um pouco desses preconceitos, quando é possível, e relatar o que você está vendo e como você está vendo. Uma forma que eu aprendi no Manhattan Connection. Você ser ao mesmo tempo denso, altamente informativo, mas com uma dose de reverência e ser muito coloquial. Eu acho que essa é a marca registrada do nosso programa. Você conversar com as pessoas de forma adulta, inteligente, mas não ser chato, sabe? Esse é um desafio. Manhattan foi meio pioneiro. Foi o programa mais longevo. Claro. Agora tem um monte, mas não existia, né? Não aceita as imitações. Fiquem com as havaianas originais. Os havaianos da conexão. Ô Caio, eu queria que você falasse um pouco dos temas que você gosta de falar em suas palestras, porque elas são muito variadas e com muito conteúdo. Me fala um pouquinho sobre esses temas.
A questão essencial, eu sou o que se chama de um brazuca. Eu sou um brasileiro que vive e trabalha nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Mas eu sou brasileiro. Minha vida profissional, minha vida emocional, intelectual é altamente enraizada no Brasil. Eu sou muito antenado e conectado no Brasil. Mas eu tenho essa fonte de informação que é morar fora. Como um brasileiro vê o Brasil de fora. Eu acho que é interessante e como um brasileiro de fora coloca o Brasil dentro do mundo. Então, essa dinâmica, eu de fora vendo o Brasil e eu coloco o Brasil dentro do mundo. É isso que eu sempre quis fazer nas minhas palestras. Os componentes econômicos, políticos, as incertezas que, obviamente, são cada vez mais intensas com essa crise, que é o corona, é o elefante na sala, como se diz em inglês, né? Que só aumentou o grau de incerteza. Então, uma pessoa que eu espero com meu conhecimento, experiência e curiosidade, que nunca termina, a crise exige uma nova maneira de ver a realidade, o que eu posso contribuir para que o Brasil entenda o que está acontecendo lá fora, o papel do Brasil nesse mundo, o que o mundo pode oferecer para o Brasil em todas as circunstâncias, especialmente nessa, onde que as perguntas são, obviamente, mais intensas. Entendi. E, assim, você consegue me dar a sua visão de como pode ser a economia no Brasil pós-pandemia? Olha, eu acho que não podemos dourar a pílula, sabe? Eu acho que isso criar falsos remédios nem para a doença e nem para a economia brasileira. No começo da crise, ainda em março, eu li um texto de um cara que eu gosto muito no New York Times, que é o David Brooks, que ele fala: precisamos, antes de tudo, abraçar a incerteza. Nós não temos certeza nesse momento sobre nada, sabe? Economista que projeta isso ou aquilo é cascateiro. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Os bancos americanos, para dar uma ideia, as empresas, pararam de oferecer o que chama de guidance. Como vai ser o cenário no final do ano, não sabemos. Mas temos que oferecer algumas pinceladas de um quadro ainda muito turvo. A gente não sabe o que vai acontecer. E é o seguinte, antes de tudo, uma crise oferece oportunidades. Nós sabemos que o certo deslumbramento e exuberância, digamos, com a globalização, vai refluir um pouco. O mundo tem medo. O mundo tem medo do outro. O mundo tem medo do contato. Não vai desaparecer, mas refluir. Então, as sociedades, as economias vão se voltar um pouco para dentro. Elas vão depender cada vez mais do seu potencial. O Brasil é um país continental. Numa crise, essa, de certa maneira, é uma vantagem. Um país com problemas horríveis, sociais, econômicos, indefinições políticas, mas o Brasil vai ter que encontrar um caminho nessa crise. Não podemos ter uma outra década perdida. E acho que a sociedade brasileira ela vai ter que encontrar suas forças, seu potencial e suas soluções para encarar esses dias realmente incertos que estamos vivendo e que estarão adiante de nós, mesmo quando se descobrir a vacina. E eu sou otimista, nós vamos descobrir a vacina. O mundo inteiro está correndo atrás da vacina. Claro que vai ter uma vacina. Eu não vou enfiar a cabeça na terra e dizer, oh my God, oh meu Deus, estamos ferrados. Não, está difícil, mas é claro que tem o potencial científico do mundo inteiro trabalhando de forma tão intensa e vai sair uma vacina. Não vou fixar o prazo, mas vai ser uma coisa sem precedentes em termos de maturação da vacina e da distribuição pela população do mundo. Você sabe, Caio, que a ideia do Papo com o Palestrante é justamente conhecer um pouquinho mais do palestrante e ele falar um pouco mais sobre as palestras, como é que como é fazer palestra para você e tal. E uma das coisas que eu sempre pergunto é sobre como é que é a sua família, como é que é você é casado, tem filhos, eu sei, mas eu queria que você falasse e falasse também um pouquinho sobre a sua rotina. Tá. Eu sou, como eu falei no começo, eu sou um judeu do Bom Retiro que mora nos Estados Unidos. Eu sou uma pessoa com múltiplas identidades. Quando eu preencho o censo americano, eu sou outros, porque eu e minha família, outros, a gente não se encaixa em nada. Eu sou casado com a Alma, que é filipina. Eu conheci a Alma na faculdade, uma primeira vez que eu vim morar nos Estados Unidos, no começo dos anos 80. Não havia Instagram, não havia nada. Eu era jornalista, eu mandava meus artigos para a Folha de São Paulo por Telex, para mostrar como eu sou velho jornalista. Eu sou da época ainda do Telex e do Telegrama, né? Eu mandava telegrama ainda naquela época. E eu conheci a Alma, viemos morar no Brasil um tempo, voltamos dos Estados Unidos,
Temos 2 filhas maravilhosas, a Aiza e a Ana. A Aiza é chefe, ela mora na Flórida, trabalha num country club. E a Ana, minha filha mais velha, voltou para a faculdade para estudar Direito, que aqui nos Estados Unidos é uma pós. Law School é uma pós-graduação. Ela mora em Chicago, né? Não está fazendo a Law School, mas com essa crise toda, ela está... Agora, as aulas acabaram antes. Ela está no primeiro ano da faculdade, acabaram antes. Ela veio para cá e acrescentei mais alguém na minha família. Voltamos a ter um cachorro, um cockapoo, que sempre esteve cockapoo. Antes era Luna, agora é macho. E a minha filha decidiu que vai chamar Pelé. Ah, então tá. E a tua rotina, me conta. Eu sou um obcecado por notícia. Mesmo quando elas nos deprimem, como agora, eu sou obcecado, eu vivo em função de informação toda a minha vida, antes como diletante, como leitor, ouvinte, espectador, e hoje eu vivo disso. Esse é meu ganha-pão. Então eu sou uma pessoa que lê o tempo todo, escuta a rádio o tempo todo, vê televisão o tempo todo, e esse é meu desafio numa palestra. Eu tenho essa maçaroca, esse ensopado de informação, tudo isso, eu preciso condensar tudo que eu absorvo, sintetizar e passar de uma forma inteligível e importante para o consumidor desse meu produto, que é a informação. Eu já fui um jornalista. E imparcial também, né? Imparcial é fundamental. Imparcial significa aberto. Sabe, você tem suas opiniões, você tem suas interpretações dos fatos. E toda a minha vida, por ser basicamente um jornalista profissional, não um militante político, você leva dos dois lados, sabe? Eu já apanhei, você é um cara de esquerda, você é comunista, você é um fascista, eu já passei por tudo isso. Eu já trabalhei de colunista e em órgãos diferentes da imprensa. Eu trabalhei na Folha de São Paulo há muitos anos, no Globo, Portal IG, trabalhei na Veja, sabe? Eu tenho meu próprio blog agora, então eu estou acostumado. Você é o quê? Eu sou o Caio. Sabe? Eu me posiciono diante dos acontecimentos, eu sou norteado por alguns princípios éticos fundamentais, sabe? Que é a busca da verdade, direitos humanos, sou a favor total da livre iniciativa e da democracia. São coisas óbvias que deve ser a pauta de qualquer pessoa, sabe? A partir daí eu trabalho com os fatos e com a análise dos fatos e com esse desafio enorme. Ou seja, minha ideologia é transmitir boa informação e transmitir bom conteúdo para uma plateia de ouvintes, espectadores, não importa, gente que quer aprender alguma coisa e debater o que está acontecendo comigo. Eu sou transparente e sou muito aberto para perguntas altamente transparentes sobre qualquer assunto. Bom, como última pergunta, eu queria que você desse uma dica para o pessoal que está nos assistindo e que vai ainda nos assistir, ou sobre economia, ou sobre atualidade, coisas que você até fala em suas palestras. Você podia dar essa dica? Posso. Tem uma coisa interessante. Eu sou um jornalista, que é uma profissão que já passou por vários desafios. A transição digital, ela está em crise, uma crise que tem oportunidades. E você tem que saber viver na crise, abraçar a incerteza e aprender a remar no mar turbulento. Então, muito se fala hoje em dia, não, imagine, essa é a maior crise desde a Grande Depressão. Lembrando que a Grande Depressão acabou, uma depressão acaba. E grandes invenções e grandes sacadas surgiram na Grande Depressão. Você fala, não é o momento de você ser um empreendedor numa depressão, pelo contrário, é o momento que você cria um produto para você colocar na praça no momento que vai ter uma bonança. E não tem uma coisa mais irônica que uma das maiores revistas americanas surgiu na depressão com o nome de Fortune, a revista que era irmã da revista Time. Tudo bem, a história andou, a Fortune morreu, mas em outras circunstâncias. Mas é possível sim você oferecer um novo produto, uma nova sacada, uma nova invenção, numa época que você fala, não, é hora que eu vou ficar escondido em casa, confinado, não apenas por causa do vírus, mas pelo medo de fazer qualquer coisa. É uma fase difícil, arriscada, mas a dica é pensar como viver o presente, mas tentando se posicionar para o que vem na era que eu chamo DC, depois do corona. Tá certo. Caio, olha, muito obrigada. Muito. Você é um querido. Obrigado, você também. Oi? Você também, todos que estão aí, eu desejo, olha, muita saúde, muito resguardo, e eu espero que o nosso próximo beijo seja face a face.
Fácil, Isso fácil. mesmo. Sem Obrigada, luva e sem Caio. máscara. Obrigado, pessoal. Um Obrigada, abração viu? Tudo de e um beijo bom. para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.